Doutora Elô, eu tô grávida e eu tô preocupada com uma coisa. Quanto tempo depois que meu neném nascer, eu posso realizar uma cirurgia plástica? Eu sou Heloíse Monfrim, sou cirurgiã plástica da Dalag Monfrim. Vou te dar uma notícia boa, mas a gente precisa entender de fato o que tá te incomodando e como é que vai funcionar, o que vai acontecer após o neném nascer. Gente, é extremamente comum, é super natural, você não está doida. Todo paciente, quando tá grávida, eu fui uma delas, elas começam a pensar, poxa, mas se eu tiver alguma alteração da gravidez que me incomode, eu vou querer mexer. E a partir de quando é seguro ou quando é recomendado fazer qualquer cirurgia estética depois que o neném nasce? Independente se o parto é normal, se o parto é cesárea, isso não vai fazer diferença. O que vamos levar em consideração vai ser a amamentação, primeiro. Por quê? Porque toda vez que a gente tem processo de amamentação acontecendo, nós temos várias alterações hormonais e nós temos várias alterações físicas também. Então a gente precisa aguardar o momento de interromper a amamentação. Mais ou menos 4 meses após, a gente já sabe que essa parte hormonal já está quase que estabelecida. As mamas já chegaram no seu volume original. O corpo já voltou mais ou menos ao próximo ao que era antes da gestação, lógico, com as devidas alterações anatômicas, e a gente está apta a fazer uma cirurgia. Ah, doutora, eu não amamentei, então quer dizer que eu posso já, nasceu, eu já posso operar? Não é bem assim. Depois que o neném nasce, nós temos algumas alterações que a gente precisa respeitar a involução, principalmente o tamanho do útero. Já notou como as mulheres, quando o neném nasce, se você é uma mãe, de repente está me seguindo aqui, já pode me falar melhor sobre isso? Como parece que o neném saiu e a barriga está igual, o útero está grande ainda, ele precisa regredir, ele precisa evoluir. E toda essa chuva de hormônios que a gente passa durante esse processo do pós-parto precisa ser respeitado para que a gente não tenha mais complicações e até mesmo para que a gente tenha bons resultados. Então, se você não é do time que não amamentou, você vai esperar mais ou menos 6 meses após o parto. Se você amamentou, você vai esperar de 4 a 6 meses após o término da amamentação. Agora eu vou falar uma opinião pessoal, que eu acho que você deveria fazer caso você tenha vontade de fazer uma cirurgia plástica e qual o momento que eu acredito que seja adequado, independente da cirurgia. A gente esperar esse momento, que a gente já conversou no começo do vídeo, eu acredito que quanto antes a cirurgia for realizada, é melhor para você e para o nenê. Por quê? Quando o nenê chega lá na fase do 1 ano e 3 meses, é quando ele começa a querer andar. E quando o nenê anda, as dificuldades de um pós são muito maiores, porque você faz uma cirurgia e tem que dar atenção para o nenê, que dá muito mais trabalho quando ele começa a andar. E nesse momento, é o momento que o nenê começa a andar, começa a querer correr, ele cai, e aí você precisa tomar atitudes mais rápidas em relação a essas situações, e é muito mais difícil estando em um pós-operatório. Então, eu sempre costumo falar para os pacientes, se você puder fazer antes do neném andar, é melhor pensando nesse pós, nesse tempo de repouso. Se não, espere um pouquinho mais, porque esse período de 1 ano, 2, ele é o mais difícil para todas as mães. O que eu percebo também é que as mulheres, quando elas deixam passar o tempo, elas vão cada vez mais priorizando outras coisas. Principalmente porque a partir do momento que o bebê vai tomando consciência de tudo, das coisas, é o momento que a mãe mais sofre por ter que deixar o bebê sem colo. Então vai passando o tempo, a mãe vai sofrendo mais porque vai acreditando que o bebê está sentindo a falta da mãe. E no pós-operatório a gente tem sim um período que a gente vai ter que evitar pegar a criança no colo, porque o bebê pode chutar, ele pode ter movimentos que podem dar algumas pancadinhas no corpo, na mama, no abdômen, nas áreas operadas, e isso pode prejudicar o resultado. E tudo isso deve ser levado em conta e em consideração quando você for programar a sua cirurgia. Então, veja o quanto te incomoda e faça o mais rápido possível, que eu acredito que seja melhor para você, pensando em toda a situação depois. Se você pretende ter mais filhos, muitas vezes a cirurgia a gente vai optar por esperar a segunda gestação. Dependendo da cirurgia, não vale a pena a gente colocar a cirurgia aí no meio. Mas são situações que aí vão ser muito individualizadas, vai depender muito da sua conversa com o seu cirurgião, sempre, absolutamente sempre você precisa falar com ele. Então, gente,
é isso, essas recomendações devem ser seguidas principalmente em relação à amamentação, em relação à presença de uma rede de apoio ou não e ao quanto você se sente desconfortável com o seu corpo. E não se preocupe, tá tudo certo, eu super te entendo. As pessoas costumam muito se julgar, né, por querer estar se sentindo melhor, e você não deveria fazer isso com você. Seja sempre gentil consigo mesmo.